Existe um ponto no planeta onde as águas são tão traiçoeiras que até os navegadores mais experientes hesitam em passar. Ondas colossais, ventos imprevisíveis e correntes avassaladoras transformam qualquer travessia em um desafio extremo. Esse é o mar mais perigoso do mundo, a temida passagem de Drake. Mas afinal, por que os navios evitam essa rota? O que há de tão mortal nessas águas? Essa não é apenas mais uma história de marinheiros supersticiosos. Durante séculos, embarcações enfrentaram dificuldades extremas ao tentar atravessar esse estreito, e até hoje ele é considerado um dos lugares mais temidos do planeta. E antes de continuarmos, já se inscreve no canal. É de graça e você nos ajuda muito. Para entender o que torna esse lugar tão perigoso, precisamos voltar no tempo para a época das grandes navegações, quando um dos piratas mais temidos da história tentou cruzar essas águas e acabou descobrindo algo que mudaria o rumo da exploração marítima para sempre. A passagem de Drake não recebeu esse nome por acaso. No século XVI, essa era uma região desconhecida, inexplorada e temida. Mas tudo mudou quando um corsário ousou desafiá-la. Francis Drake, um dos navegadores mais lendários e controversos da história, foi o primeiro a documentar esse trecho do oceano. E o que ele encontrou aqui foi aterrorizante. Se o nome parece familiar, não é coincidência. Francis Drake foi a inspiração para o personagem Nathan Drake, protagonista da famosa franquia de jogos Uncharted. Assim como no jogo, sua vida foi repleta de explorações, perigos e mistérios. Mas a diferença é que, nesse caso, a história é real e muito mais intensa. Em 1578, Drake partiu da Inglaterra em uma expedição ambiciosa. Seu objetivo? Saquear colônias espanholas na América do Sul e, se possível, encontrar novas rotas marítimas. Mas ao tentar atravessar o Estreito de Magalhães, sua frota foi atingida por uma tempestade devastadora. Os ventos atingiam velocidades absurdas, as ondas pareciam muralhas de água, e os navios foram arrastados para uma região desconhecida ao sul do continente. Foi nesse momento que um dos navios, o Marigold, desapareceu sem deixar vestígios. Nenhum sinal de destroços, nenhum sobrevivente. Apenas o silêncio do oceano. Drake e sua tripulação, abalados, perceberam que estavam diante de algo que nunca havia sido registrado nos mapas. Esse não era um mar comum. Era uma zona hostil, um território que poderia engolir qualquer embarcação. O que teria acontecido com o navio desaparecido? E mais importante, o que havia nessas águas que fazia até os marinheiros mais experientes temerem seguir em frente? Após a expedição de Francis Drake, a região se tornou sinônimo de perigo. Mas o que realmente acontece aqui? Por que esse estreito é considerado o mar mais perigoso do mundo até os dias de hoje? A resposta está na geografia única da passagem de Drake. Esse é o ponto onde 3 oceanos colidem: o Pacífico, o Atlântico e as águas geladas do Oceano Austral. Isso cria um fluxo marítimo descontrolado, com correntes violentas que arrastam embarcações como se fossem simples folhas ao vento. E o pior, não há terra firme para reduzir a força dessas correntes, o que significa que as tempestades aqui são mais intensas do que em qualquer outro lugar do planeta. Agora, imagine, você está em um navio, cercado por ondas que podem ultrapassar 20 metros de altura, e a temperatura despenca para níveis congelantes. O casco da embarcação estala, os instrumentos de navegação falham e o céu se fecha em uma escuridão ameaçadora. Muitos marinheiros descrevem essa experiência como um teste de sobrevivência. Não é à toa que a passagem de Drake é chamada de cemitério de navios. Desde os tempos das grandes navegações, incontáveis embarcações foram engolidas por essas águas, muitas sem deixar rastros. Mas o que está por trás desse caos marítimo? Os cientistas explicam que o principal motivo é a localização única da passagem de Drake. Aqui,
As águas quentes do Atlântico e do Pacífico colidem com as correntes geladas vindas da Antártida, criando um verdadeiro campo de batalha oceânico. Essa diferença extrema de temperatura gera ventos de altíssima velocidade, tempestades súbitas e ondas que podem atingir 24 metros de altura, o equivalente a um prédio de 8 andares. Outro fator crucial é a corrente circumpolar antártica, o maior fluxo de água do planeta. Imagine um rio subterrâneo com uma força descomunal, carregando milhões de toneladas de água a uma velocidade impressionante. Essa corrente flui sem obstáculos ao redor da Antártida, tornando a passagem de Drake um verdadeiro liquidificador oceânico. Mas nem tudo pode ser explicado apenas pela força da natureza. Ao longo dos séculos, marinheiros relataram fenômenos que intrigam até os cientistas. Por exemplo, há registros de anomalias magnéticas, onde bússolas giram descontroladamente. Isso pode ser explicado pela proximidade do Polo Sul magnético, que interfere no campo magnético terrestre. Além disso, sinais de rádio muitas vezes falham, possivelmente devido às tempestades intensas que afetam as comunicações. Outro fenômeno curioso são as luzes misteriosas no céu, observadas por tripulações ao longo dos anos. Embora algumas possam ser auroras austrais ou reflexos de relâmpagos em nuvens de tempestade, esses avistamentos continuam alimentando a aura de mistério da região. A passagem de Drake já é perigosa por natureza, mas alguns eventos registrados ao longo da história a tornam ainda mais intrigante. Um desses casos aconteceu em 2010, quando o navio de cruzeiro Clélia II enfrentou condições extremas na passagem de Drake. Durante a travessia, uma onda gigantesca atingiu a ponte de comando, danificando equipamentos elétricos e de comunicação. O navio ficou temporariamente com apenas um motor funcionando, enfrentando ondas de 9 metros e ventos de 85 km por hora. Apesar do susto, apenas um tripulante ficou ferido entre os 88 passageiros e 77 tripulantes a bordo, e o navio conseguiu retornar a Ushuaia, na Argentina. Outro incidente marcante ocorreu em 2007, quando o navio de cruzeiro Explorer enfrentou dificuldades extremas na região antártica, próxima à passagem de Drake. Durante a travessia, o navio colidiu com um iceberg e começou a afundar em meio a condições climáticas severas. Felizmente, todos os 154 passageiros e tripulantes foram resgatados, mas o incidente reforçou a reputação perigosa dessas águas. A ciência explica boa parte do que acontece na passagem de Drake, mas ainda há perguntas sem resposta. Por que tantas embarcações desapareceram sem deixar rastros? E o que está por trás dos fenômenos que desafiam a lógica? A passagem de Drake continua sendo um dos lugares mais inóspitos e perigosos do planeta. Com suas tempestades implacáveis, ondas colossais e correntes avassaladoras, essa região já fez incontáveis vítimas ao longo da história. A meteorologia e a oceanografia nos mostram que a fusão de 3 oceanos, combinada com ventos extremos e a corrente circumpolar antártica, criam condições marítimas hostis. Por outro lado, os relatos de bússolas falhando e luzes no céu adicionam uma camada de mistério que ainda intriga pesquisadores. Apesar de toda a tecnologia moderna, o oceano ainda guarda segredos que não somos capazes de compreender por completo. E talvez, em algum momento no futuro, novas expedições possam revelar mais sobre o que a passagem de Drake esconde. Agora eu quero saber, você teria coragem de atravessar a passagem de Drake sabendo de todos esses perigos? Comente aqui embaixo. E se gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Nos vemos no próximo mistério.